A morte é um mistério profundo ao homem. Afinal, todos nós somos iguais perante a morte. É um futuro certo que todos irão passar. Alguns experimentarão após uma longínqua vida, outros de maneira precoce. Todos estamos fadados. Porém, para o cristão, a morte não é o fim. Nesse dia ressoa em toda a Igreja o conselho de São Paulo para as primeiras comunidades cristãs. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Da carta de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, está no capítulo 4, versículo 13. Sendo assim, hoje não é dia de tristezas e lamúrias, e sim de transformar nossas saudades em intercessão pelos fiéis, que estão no purgatório e contam com as nossas orações. O convite à oração feito por nossa Mãe Igreja fundamenta-se na realidade da comunhão dos santos, onde, pela solidariedade espiritual dos que estão inseridos no corpo místico pelo sacramento do batismo, são oferecidas preces, sacrifícios e missas pelas almas do purgatório. No Oriente, a Igreja Bizantina fixou um sábado especial para orações pelos defuntos, enquanto que, no Ocidente, as orações pelos defuntos eram quase gerais nos mosteiros do século VII, sendo que, a partir do abade de Cluny, Santo Odilon, aos poucos o traje se espalhou para o cristianismo até se tornar oficial e universal para a Igreja através do Papa Bento XV, em 1915, pois visava os mortos da guerra, doentes e pobres. A palavra do Senhor confirma essa tradição, pois santo e piedoso o seu pensamento, e foi essa a razão pela qual mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório para que fossem absolvidos de seus pecados. Assim, é salutar lembrarmos nesse dia de que a Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, segundo o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, a alma que morreu na graça e na amizade de Deus, porém necessitando de purificação, assemelha-se a um aventureiro caminhando num deserto sob um sol escaldante, onde o calor é sufocante, com pouca água. Porém, enxerga para além do deserto a montanha onde se encontra o tesouro, a montanha onde sopram brisas frescas e onde pode descansar eternamente, ou seja, o céu não tem portas, Santa Catarina de Gênova, mas sim uma providencial antessala, que é o purgatório. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. A morte é um mistério profundo ao homem. Afinal, todos nós somos iguais perante a morte. É um futuro certo de que todos irão passar. Alguns experimentarão após uma longínqua vida, outros de maneira bem precoce. Todos estamos fadados, porém para o cristão a morte não é o fim, o ponto final, mas sim a morte do cristão segue as pegadas da morte de Cristo, um cálice amargo, porque fruto do pecado, a beber até o fim, porque é a vontade do Pai que nos espera de braços abertos do outro lado do limiar,
Morte que é uma vitória com aparência de derrota. Morte que é essencialmente não morte. Vida, glória e ressurreição. Missal dominical, na missa da Assembleia Cristã. E é através da fé que confirmamos que o doce, cálido beijo da morte é que nos permitirá em testemunhar as palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. Jó 19, de 25 a 27. Ora, a nossa alma suspira este encontro definitivo à contemplação da face de Deus, tendo fim a todas as tristezas, saciada todas as sedes e as lágrimas serão todas enxugadas. Afinal, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22. Ter fé e acreditar em tudo isso, após todas as tribulações, se resume a um homem que nos mostrou o caminho e confiar em Deus, Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, se resume a um plano maior de salvação a todos aqueles que aspiram para o encontro do amor pleno e na alegria infinita. Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Tudo isso para que Deus seja tudo em todos. E tudo isto irá se cumprir. Contudo, não sabemos o momento exato em que iremos partir desta vida. Por isso, Cristo nos exorta em estarmos preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Lucas 12. A morte vos espera em toda parte. Se fordes prudente, esperai vós por ela em todo lugar. São Bernardo. Celebrar a comemoração de todos os fiéis defuntos é vivenciar esta dualidade. Rezar e orar por aqueles que já partiram desta vida e estão em estado de purgatório, a fim de purificar-se completamente para o encontro definitivo com Deus. E nós que estamos neste mundo, para que através do testemunho do nosso batismo, vivenciemos todos os dias de nossa vida a aspiração da plenitude, da alegria eternal. Saudações em Cristo. Fiat.